Adam Harishon foi o primeiro ser humano criado, né? Então, como ele foi o primeiro ser humano, Deus ele vai soprar dentro da narina dele todas as almas da humanidade. Então, todas as almas que existiam foram sopradas dentro da narina de Adam Harishon. Então, ele era um homem muito elevado, não tem sombra de dúvida, né, que ele era um homem que realmente era fora do comum. E que, por isso, para reparar essa alma, ele tinha que também ser reparado por grandes almas. E por isso que o Avraham, Isaac e Jacob, eles voltam para consertar esses erros do Adam Harishon. Então a gente vai ter que entender agora quais são as reparações dentro da Torá, né, em que nível se deram. Então na Guemará Massarete, que é o Sanhedrin, diz que Adam Harishon foi um grande idólatra, né? Explicam nossos sábios que Adão reconhecia Deus, né? Ele falava com Deus, né? Mas aí veio o anjo negativo, que é o Samerman, e convenceu dele comer o fruto lá da árvore e falou que ele seria como Deus. Ou seja, primeiro o serpente fala que ele seria como Deus, mas que Deus também era um homem por ter passado por ali, né? E comido da árvore daquele conhecimento. Isso se chama idolatria. O Adão também ele se equivocou, né, a escutar o conselho ruim da sua esposa e aceitou transgredir a ordem de Deus. Como Deus mesmo criticou a ele, falando que ele não deveria comer da árvore, né? E ele fala que ele seria maldizido por ter escutado a mulher. Isso está em Bereshit 3,17. E Adão pensou que comendo daquela árvore, seus olhos se abririam e seria, né, o mais sábio e teria melhor visão e poder. Porém, a verdade é que deu ao contrário, né? O ato de comer do fruto, ele mesclou o bem e o mal dentro do ser humano. Ou seja, aquilo que era só luz, agora foi mesclado também com a parte negativa. Essas duas partes, luz e negativo, eles eram separados, como eles são separados no mundo espiritual. Mas dentro do homem só existia luz, né? Então, ele fez a gente confundir o bem com o mal, né? Não sabíamos mais diferenciar o negativo do positivo. Então, esse também foi um erro que ele deixou para todos nós. Vale a pena observar que nós somos Adão e a somatória das nossas almas escolheu fazer isso. Quando Deus vai ali buscar Adão, ele se esconde, pensando que existia a possibilidade de se esconder de Deus, né? Tratando de evitar, assim, a sua responsabilidade naquele ato. 5. Quando Deus ele reclama do pecado que cometeu, Adão devia reconhecer seu pecado e pedir a Deus perdão, né? Mas aí ele não é muito amoroso e acaba culpando a mulher do seu pecado. Esse já é o quinto pecado. O sexto, Deus criou 7 céus e uma terra, né? Ao finalizar essa criação, Deus colocou a sua morada no paraíso aqui, né, na terra. Só que em outra dimensão. Quando Adão ele peca, ele cai, né? Ele cai do primeiro céu. E aí vem Caim assassina Abel, né? Então Deus vai se afastar para o segundo céu. Na geração de Enor, Deus vai subir para o terceiro céu. Quando começou a idolatria, subiu ao terceiro. Na geração do dilúvio, subiu para o quarto. E na Torre de Babel, o quinto. Com Sodoma e Gomorra, ao sexto. E com a libertinagem do Império Egípcio, ele foi realmente, né, se subiu e se escondeu no sétimo céu, ou seja, nos deixando totalmente sozinhos.
Depois que Adão teve os seus filhos, ele se apartou da sua esposa, esse é o sétimo pecado, e durante 130 anos ele derramou sêmen em vão. O oitavo erro, né? Ele, com esse sêmen em vão, ele criou seres negativos. E o oitavo erro, ele, ele antes de ser expulso do paraíso, depois de ser julgado por Deus, ele se converteu mortal, né? Depois de que Deus quitou dele 98% da sua alma, deixando ele só com 2%, Adão Ralichão, ele consegue ainda olhar num depósito das almas, vai ver o rei Davi, né? E aquela partícula de alma que estava ali no Guf, ele vê que é uma alma muito especial, e a gente vai falar disso mais na frente lá no nosso curso, e que era uma alma muito potente, né? Essa alma de Davi. E aí ele acaba dando 70 anos da sua vida para Davi, segundo diz o Zohar, né? E Adão só vive 930 anos. Ele se arrepende disso, né? E aí ele é mais um erro que ele tem, ao se arrepender de cumprir uma promessa. Na Torá é proibido você fazer uma promessa e não cumprir. Então, como se cometeu esses 8 erros, a Torá não tem aquela questão do perdão incondicional. Ou seja, se você comete um erro, você tem que consertar. Por isso é bom que você não cometa esse erro. E se você cometeu, vá lá e conserte. É a melhor coisa que você faz. Então, como ele deveria ter esses pecados reparados, né? Então, o Abraão vindo, quando pede a Deus para ser progenitor de um povo eleito, e ele começa a ir para Deus, ele então obtém, né, os consertos da alma de Adão. Ele assume a reparação de todas as almas. Ou seja, que todas as pessoas que se aproximassem da Torá e quisessem agora fazer essa reparação, porque todos nós somos o modelo de Adão e depois de Abraão, quando vai seguir a Torá. Nossos filhos vão ser os 12 meses do ano que a gente vai estar estudando a Torá e nos compenetrando ali na situação, né, de estar cada vez mais evoluído quanto a Torá. Então, a gente sabe que essas questões foram feitas porque esta insinuação são as 5 letras que compõem o nome de Avraham, né? Avraham, em hebreu, é que forma a frase "e reparou a Adão Harishon". Avraham, não é? E aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, olha, o Aleph formando uma letra aqui, o Beit formando uma palavra aqui, o Resh formando uma palavra aqui, o Mem formando outra palavra aqui e o Resh formando outra palavra aqui. Boadam, né? Harishon, Mitikun, Rotô. Ou seja, Adão Harishon corrige o seu mal. Isso codificado no nome de Abraham. Então, cada uma vai gerar uma palavra, né? Dentro desse acróstico, então, a gente percebe que a questão da reencarnação não é só, né, um apontamento de um pensamento só dentro da Torá, ou seja, eu acho isso, eu fiz aquilo, não. Existem apontamentos que a gente vamos ver que são gemátricos e são muito sérios, né? Existe uma insinuação do valor numérico dos nomes, né, da primeira família. Então a gente vai ver quais são essas insinuações. A gente vem aqui e vê, olha, a família de Avraham. Avraham, Sara e Tzahak. O nome Avraham, ele tem 248, o seu valor gemátrico. O nome de Sara é 505. E aqui, Tzahak, 208. Eu tenho aqui do lado a família de Adão, não era? Que era Adão, Rava, Caim, Ravel e Sete. Cada um com a sua gematria. Adão tem gematria 45, Rava
ela tem gematria 19, Caim 160, Ravel 37 e 7 tem a gematria de 700. Quando nós somamos a somatória, né, dos dois nomes aqui, das duas famílias, a gente tem a gematria de cada família do mesmo valor, 961. Eu somo Abraham, Sara e Isaac, tenho 961. Se agora eu faço outro cálculo, 45 de Adão, 19 de Rava, 160 de Caim, 37 de Ravel e 700 de Sete, eu tenho também 961. É interessante a gente notar essas gematrias e essas combinações, porque elas fecham sem deixar um ponto de erro. Muito bem. Continuando, essa insinuação e essas partes mais profundas da Torá são muito exatas, né? Muito certas. E porque os estudos da Torá seguiram por outro caminho, então eles deixaram quem não era cabalista de observar isso, e tudo isso só acontecia no meio dos cabalistas. É interessante analisar como Deus vai dar uma ordem a Adão, que ele se vá lá do Éden, né? A ordem é essa. Já Abraão vindo, né, ele é mandado ir para a Terra Santa. Quer dizer, enquanto Adão foi mandado que ele abandonasse, lá foi mandado que Abraão seguisse, né? Lá na cova de Marpela, né, que é a porta do paraíso, é outra dimensão, é por isso que Adão e Rava são enterrados lá, né, lá nessa cova, já que por culpa da própria Rava, eles saíram do paraíso. Por isso é que dito que essa cova é uma entrada para esse lugar. Então ela vai ser enterrada lá primeiro, né, que é a porta espiritual do Gan Eden. Então eles conversaram, ela se converteu na primeira hóspede, né, daquela entrada, porque ela era a própria Rava. Então Adão, Abraão e Sara, né, eles vão continuar o caminho espiritual. Eles são Adão e Rava, né, e que agora eles são um casal que tem que consertar esses erros, né? Então o Abraão ele vai se esforçar para comprar a cova Marpelá, ele vai pagar 400 ciclos de prata. A gente sabe que 400 é a letra Tav, que prata é misericórdia. Então a gente está vendo aí a conexão dessa ligação de novo da Terra com a Lua. A Lua é responsável por guardar todo o Masal, todas as histórias, o planeta principal de guardar essas histórias é exatamente a Lua, e por isso que ela tem grande importância no mapa cabalístico, quando nós fazemos, né? Primeira conexão entre esses mundos, né? E aí por diante eles começam a reparar essas questões que foram os erros realmente de Adão. Os três patriarcas que vieram para reparar, né, corrigir as 8 falhas de Adão, Harishon, como afirma o Zohar, no começo da Parashá Mishpatim, os patriarcas são a encarnação de Adão Harishon, como a gente pode ver no nome da família ali de Abraham. Primeiro, Abraham Avino nasce na casa de um grande idólatra, que é Tera. Por natureza, a educação de Abraham Avino era ser um grande idólatra, como foi o irmão dele, o Nahor. Mas o Abraham declara guerra a toda a idolatria e rompe com as estátuas dos seus pais, desafiando o rei Nirode e se convertendo num grande monoteísta. Ele se dedica a fundir o monoteísmo. Então ele vai convertendo muitos idólatras, né, para tentar reparar esse mundo. O pecado de Adão Harishon, né, ele tem que consertar justamente porque foi ele que trouxe a idolatria para esse mundo. Então, todos os patriarcas, eles seguem esse caminho de não idolatria, né?
porque aprendem com seu pai Abraão, né? Eles então cumprem a vontade de Deus e depois chega até Jacob, que foi aí o pilar do estudo da Torá e do amor a Deus. Ele dedicou tudo a Deus. 2. Para reparar o conselho negativo que Rava deu a Adão para comer o fruto lá, todos os patriarcas obedecem os bons conselhos das matriarcas. Por exemplo, Avraham Avinu, quando a Sara manda ele mandar, né, o jovenzinho embora, ele vai lá e faz. Jacob obedece à sua mãe Rívika, né, no respeito das bendições que ele deve receber do seu pai. Ele não queria, ele estava com medo, e ela ordena, não, você vai lá e você não vai ser amaldiçoado. Da mesma forma, ele obedece o bom conselho das suas esposas, né? A Rahel e a Léia, quando lhe disseram que era chegada a hora de sair lá da terra, né? E de Lavã, sair de baixo ali de Lavã e ir para a Terra Santa. 3. Para reparar a comida proibida, né? O fruto proibido do paraíso. E veio e fez a mesclagem entre o bem e o mal. Abraão Avinu, né, edifica um lugar onde oferece comida e bebida grátis para todos os viajantes. E depois de comer, Abraão Avinu os convencia da idolatria, crer em um único Deus, de forma que ele dava comida, né? Ele oferecia esses jantares, essa comida, para separar o bem do mal. De maneira mais específica, o Jacob ele comprou a primogenitura de seu irmão Esav, né? A câmbio, ele pagou ali com dinheiro um prato de comida. Isso se converteu, né, em um merecedor das futuras bendições que tinha de dar o pai Isaac, né? Ele dá justamente porque ele compra essa primogenitura. As palavras da primogenitura, bênção em hebraico, se escreve Beit Reish, um Kaf e um Re, né? Então, primogenitura e bênção são as mesmas letras. A palavra Berahá e Becorá. A palavra Berahá e Becorá, uma é bênção e outra é primogenitura. Basta que mude o Reish e o Kaf de lugar, você tem aí uma ou outra palavra. Então, eles separam mais uma vez o positivo do negativo por meio da comida, né? Finalmente, eles consertaram essa parte também. Vale também discutir que essas partes eles consertaram dentro do povo de Israel e que cada um de nós tem a responsabilidade de também consertar. Quando nós chegamos na questão da comida, a gente entende agora que é a forma como você estuda a Torá e o tipo de entendimento que você cria, vamos colocar assim, nesse estômago espiritual, nesse estômago da percepção da Torá que você tem. Para reparar o ato de Adão, Harishon, né, e esconder a falta, né, de disposição, onde ele se escondeu, e a falta de disposição para realizar a vontade de Deus, os patriarcas sempre estiveram dispostos a obedecer às ordens de Deus, cumprindo sua vontade e todas as coisas que Deus ordenou, apesar das dificuldades, eles sempre usavam a mesma palavra, Ineni, eis-me aqui. Quer dizer, aqui estou para a sua vontade, independente de qualquer coisa. 5. Quanto ao pecado da falta de reconhecimento, né, e de suplicar o perdão, né, ou seja, ele não reconheceu o seu pecado e não foi ao Eterno pedir o perdão, né? Então, os patriarcas foram muito tementes disso e estabeleceram as 3 rezas do dia, que são insinuadas na palavra Shema. Vamos dar uma olhada aqui agora no nosso slide.
Então, se você pega a palavra Shema, tá vendo aqui, ó, que é a mesma palavra para Shema que nós usamos, né, para fazer o Shema. Nós temos aqui a primeira letra para Shaharit, um Mem para Minha, um Ain para Arvit. Abraham fez o Shaharit, por isso que você tem na segunda letra aqui do nome dele, Boker. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ficar mais perto ali. Tá vendo a palavra Boker? Boker Tov, né? A palavra Tsuhurim, né, que é tarde, e Arbi, que é noite. Então, a primeira está aqui no segundo nome, ó, Shaharit, e aí a gente tem o nome Avraham. Na segunda letra a gente tem a palavra dia. Aqui a segunda, né, que é Minha. Aqui no nome de Sarra, que a gente tem o Tsad, Saharim, o Tsohurim. E aqui em Arvit, né, a gente tem aqui na segunda letra do nome de Jacob, tá vendo? Ai, Arbi, que são a noite. Isso mostra a codificação dos midrashins que mostram, né, exatamente por que eles falam isso. Não é simplesmente porque se fala, porque a gente acha que eles fizeram, não. Existe uma grande codificação dentro disso tudo. Quando a gente pega de novo o nome agora Shaharit, a gente tem a terceira letra aqui, ó, que casa o nome Avraham, tá vendo? Ó? Então, além do nome casar a hora do dia, agora também o próprio nome Shaharit, ele tem o nome Avraham, né? Aqui eu tenho o nome Tsahak, tá vendo? Na palavra tarde. E aqui na palavra Israel, porque agora já não era Yaakov, era Israel, eu tenho a palavra aqui Arvit, tá vendo? Com o Urish formando a palavra Israel. Tudo isso a gente sabe através do Shema, a gente sabe também que o Shin representa os três patriarcas e que logo a gente tem toda uma conotação aqui especial para mostrar isso. Tá vendo? Vamos ver aqui, vamos continuar. Dentro disso tudo, a gente vê que esses patriarcas, eles eram muito, muito especiais e que eles eram pessoas, partes da alma de Adão, que realmente vieram para esse mundo só para retificar. Eles não vieram para mais nada, nada menos do que nesse mundo para retificar esses erros. Eles vieram também para reparar o aleijamento de Deus até os céus superiores, né? Então, como Deus tinha ido para o sétimo céu, os patriarcas começaram a trazer Deus de volta, né? Até a gente aqui. Os nossos sábios vão falar que Abraão Avino, né, trouxe Deus até o sexto céu, Issaque trouxe o quinto, Jacó ao quarto, Levi, as tribos, ao terceiro, né? Quirate trouxe ao segundo, Arã trouxe ao primeiro, e Moshe e Arão fizeram com que Deus morasse aqui na terra. Os de Shemot 40 a 34 vai falar sobre isso, que Deus, né, a presença divina, ela veio sobre o Monte Sinai. Então ele baixa de novo justamente pelos atos desses homens. A reparação do derramamento de sêmen em vão de Adão era uma tarefa difícil, já que suas consequências foram graves. Começando com a ordem de Deus a Abraão, vindo de que ele fizesse uma circuncisão. Então ele tinha que tirar o prepúcio, né, que simboliza a impureza, e fazer o brit, né, como esse começo de reparação. Então ele começou a fazer o seu berit, né, ou seja, seu pacto com o Eterno. Vamos ver aqui, a gente também tem um apontamento aqui para isso. Aqui a gente tem a palavra berit, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, uma somatória que vai dar
A letra lá comprou a cova de Marpelá, 400, mais 10 do Yud, mais 200 do Reis, mais 2 do Beit, 612. Tá vendo? E aí a gente tem Radan Harishon, que também vai dar a mesma gematria, mostrando que Adão Harishon, ele tinha que fazer essa brit com o Eterno para restaurar aquilo que ele perdeu lá atrás. Essa tarefa vai seguir com Isaac, né? Avino, que Deus tratou com uma pureza masculina, foi o mais santo dos patriarcas, porque não saiu de Israel, porque tinha sido oferecido como sacrifício, ele não podia sair da terra de Israel, né? Igualmente, Jacó, Avino, apesar de se casou em uma idade tardia, ou seja, ele se casa com 84 anos de idade, porque ele guardou a sua pureza até aquele momento, e aí ele também guardou o seu sêmen, né? E ele cuida também muito bem da sua brite, né? Ao final dos seus dias, quando Jacob ele se dirige ao primogênito Ruben, né? Ele fala que ele foi formado pela primeira gota de sêmen. Isso está em Bereshit 49:3. E assim mesmo, Yosef se converteu no símbolo da resistência masculina ante as tentações femininas. Quando, sendo menino, esteve sobre o Egito, né? E ele foi seduzido pela esposa do ministro, né? A esposa do Potifar. E ele saiu dali sem se impurificar. Então, toda a descida do Egito ali tem a ver com o pecado de Adão, né? Os 210 anos que permaneceram ali, 130 de sofrimento, pagando todos, né, os erros espirituais e os descendentes espirituais que Abraão tinha trazido para o mundo, né? Então, por isso que eles ficam ali 130 anos, né? Por causa da impureza masculina. E que foi por meio de Jacó e Yosef, né, que eles foram tirados de lá. Eles dominam essa parte da pureza de guardar o sêmen. Por isso que eles consertam, justamente nessa difícil missão para o homem, não é? O patriarca Jacob e seu filho Yosef se dedicaram a reparar o erro de Adão Harishon, que arrependeu de doar 70 anos, né, para a alma, né, do rei Davi, aquele que seria o rei Davi. Eles têm que reparar isso também. Então, eles vão ter que oferecer uma parte da sua vida para que o rei Davi possa vir. E aí, Jacob, que tinha que viver igual ao seu padre, Isaac, 180 anos, viveu 147. Ele doou 33 anos, né? E seu filho, Yosef, tinha que viver 147 anos, igual viveu, né, o seu pai, mas ele viveu só 110 anos. Quer dizer, ele doou 37 anos, junto completaram os 70 anos. E foram a vida do rei Davi. Por isso sua vida foi dividida em duas etapas. 37 anos como um grande cidadão de Israel e 33 anos ele foi rei de Israel. Então a gente entende que tudo dentro da Torá segue certinho e tem um conceito muito elevado, como vocês podem perceber. Então, quando eles doam esses anos para o rei Davi, eles consertam mais esse erro, né, lá da vida de Adão, né? Por isso que o rei Davi, em um dos seus versículos de Terrilim 146:3, né, não confie, né, em um Adão, não confio no homem, que não tem palavra, porque chegou na hora de morrer, o Adão foi embora, né, e não quis, se arrependeu de ter doado os dias da sua vida para que Davi viesse.
Então, isso também é uma lição para a gente não prometer aquilo que a gente não pode fazer, né? Muito bem. Dentro dessa questão toda, né, a gente entende, né, que tudo está dentro daquilo que Deus falou. E que quando os sábios vão falar questões da Torá, eles não estão falando de coisas que estavam acontecendo naquele momento, mas eles estavam falando no Taná tudo sobre a Torá e a descodificação da Torá, né? Então, a gente tem que entender isso profundamente, né? Estudar a Torá no nível mais profundo, e que Deus, ele sabe como ele escreveu a sua Torá. E aí a gente também tem que ver, né, que todas essas coisas que são colocadas dentro da Torá, elas são muito importantes, né? E que elas precisam realmente ser ensinadas porque as pessoas não sabem, né? Não conhecem. E por isso que elas têm que ser ensinadas. E tanto aqui, né, a reparação de Adão, Harishon, começou com os patriarcas, com todos os seus descendentes, em especial o rei Davi, já que seus 70 anos de vida são a continuação da vida de Adão Harishon, reforçando mais, né, as reparações. Nós sabemos que a gente vai ver adiante essas reparações, e que todas essas forças que eles usaram foram para o bem de Deus, né? E não simplesmente para que eles fossem alguma coisa a mais nesse mundo ou não. Eles vieram aqui com a sabedoria de que tinham que reparar alguma coisa. Então, a gente tem agora, né, uma nova maquete para fazer, que é essa maquete antiga de Adão, que errou tanto, que cometeu os mesmos erros de Adão, né, Arishon. E a gente sabe que, assim como os patriarcas fizeram, a gente também tem que consertar. E dentro da própria palavra Adão está a correção do mundo, né? Porque a gente tem aqui, ó, palavra Avot, que é patriarca do primeiro Aleph. No meio nós temos a palavra Davi, que era o próprio Davi, e por último nós temos aqui o Men, que vai formar a palavra Macia. Dentro disso, a gente compreende então que tudo já estava planejado pelo Eterno e que agora a gente tinha e tem que reparar, não é? Essas falhas que estão dentro de todos nós para chegar ao nível da reparação. Esse nível de reparação, ele está aqui já dentro do próprio esquema aqui que a gente botou a tabela, né? Fez idolatria, não devia ter ouvido sua esposa por meio do fruto proibido, né? Que é a comida, misturou o bem e o mal, se esconde de Deus, não reconheceu o seu pecado, não perde perdão, não reza, começa o afastamento de Deus da terra em direção aos sétimos céus, 130 anos de impureza masculina, não cumpre com a sua promessa na doação de 70 anos ao rei Davi. Vamos lá. Então, o que acontece? Qual eram as correções? Obedecer os bons conselhos da esposa. Por meio da comida, separar o bem do mal. Está à disposição de Deus, era o terceiro conserto. Rezar e incluir reza da petição de perdão ao Criador. Causar que Deus se aproxime da terra de novo. Cuidar de manter essa pureza. Pagar a doação, ou seja, ou pagar a sua promessa, aquilo que você promete fazer. O que os patriarcas vão fazer? Ó? Obedece os bons conselhos de Sara, quem faz isso é Abraão. Obedecendo sua mãe Rivka e ouviu os conselhos, não é, de Rael e Leia, isso foi Jacove. Oferece comida e tira a idolatria da mente das pessoas, mais uma vez Abraão. Pede comida para dar suas bênçãos ao bom e ao mal, Itzhak. Separa a primogenitura
e as bênçãos do malvado Esav mediante a comida. Aqui responde a cada chamada de Deus com Eneni, eis-me aqui. Disposto a sempre cumprir, esse foi Abraão, disposto a sempre cumprir a vontade de Deus, inclusive quando ia ser sacrificado, Isaac foi com seu pai, mesmo ele já tendo 37 anos de idade e o seu pai quase 100 anos. Lógico que o pai não conseguiria detê-lo, não é? Quando Rachem lhe chama, ele responde Neni, e Jacó responde, não é? Fez com que Deus se aproximasse da terra até o sexto céu, foi o Abraão. Faz Deus descer do sexto céu para o quinto céus, foi o Isaac. Faz Deus descer do quinto céu para o quarto céu, foi Jacó. Se circuncidar e manter um nível de pureza muito alto em toda a sua vida, ou seja, circuncidar ao orlar da lua, e manter uma pureza também do seu sêmen, mas também interior muito grande. É o segundo judeu a ser circuncidado, é o primeiro, na verdade, tem um aqui, mas está errado, é o primeiro judeu ao ser circuncidado ao 8º dia. Esse é Isaac. Se abstém durante 84 anos até seu casamento, educa seus filhos Yosef, o ideal da resistência masculina, né? Pagar doação. Jacó doa 36 anos e Yosef 37 anos, e assim o rei Davi pôde existir entre nós, trazendo terrilinhos.